Olá, irmãos. Aqui quem fala é o professor Marlon Meira. Vamos começar aí a nossa aula. Essa é a nossa aula 3, né? De panorama da história da igreja. A gente concluiu na semana passada, na aula passada, a gente viu o item 6, que é a plenitude dos tempos, né? E a gente vai passar hoje para o item 7. Meu plano hoje é fazer o item 7, 8, 9 e 10. Acho que é isso. 7, 8 tá aqui. 9, isso. Até o item 10, tá certo? 7, 8, 9 e 10. Então, 4 itens pra gente aí, pra gente discutir hoje, tá certo? Vamos orar? Pai, obrigado em nome de Jesus por essa aula de Escola Bíblica Dominical. Obrigado por esse curso de panorama da história da igreja. Obrigado pelas demais classes da nossa igreja, pelos demais professores, pela liderança da Vanessa e do Pedro. Obrigado em nome de Jesus pela visão do nosso pastor Mateus e da irmã Glaucilene de manter e de melhorar frequentemente a nossa escola bíblica dominical. Obrigado pelos nossos irmãos e irmãs, nossos alunos. Obrigado pelo conhecimento que nós temos recebido do Senhor. Sua palavra diz que todo conhecimento está escondido, está oculto no Senhor, todo conhecimento e toda sabedoria. E por isso eu peço ao Senhor que hoje o Senhor separe para nós e nos dê aquela porção de conhecimento, de aprendizado e de sabedoria que o Senhor separou para nós hoje, Pai. Te peço que o Senhor nos abençoe durante o estudo da história da igreja, para que a gente para que a gente tenha um louvor e uma adoração ao Senhor mais eficaz e um conhecimento melhor das coisas que o Senhor tem feito por nós, cumprindo com sua promessa de que estaria conosco todos os dias até o fim dos séculos. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá então. Os líderes da Igreja Apostólica. A gente falou também na aula passada, inclusive ficou aqui registrado, que a gente divide a história da igreja em três macro períodos, né? Que são a história da Igreja Antiga, que vai até cerca de 590, e essa data 590, ela é, de certa forma, ela não é arbitrária, mas ela é uma data que pode ser alterada dependendo do recorte que o historiador ou que o estudioso, né, o estudante, pretende fazer, né? A igreja medieval é o segundo macro período, que vai, então, de onde, qualquer data que você escolher para a conclusão aí da igreja antiga, você tem que começar a igreja medieval na mesma, né? E vai até 1517, essa data já é menos controversa e menos discutida, porque essa data é fundamental para as transformações que ocorreram na história da igreja e que deu origem à nossa igreja protestante, né, aquela que nós fazemos parte. E a gente tem também o terceiro macro período, que é a igreja moderna, que vai de 1517, né, da Reforma Protestante, até hoje. Outras duas datas possíveis para você colocar, para se dividir para colocar o fim da, da igreja antiga seriam. Vou colocar aqui o advento de Agostinho, para não dizer nem nascimento nem morte, mas o seu ministério não, sua obra, quer dizer. Vou colocar aqui então a obra de Agostinho. A gente vai ver Agostinho depois, tá certo? Lá na frente. Agostinho. A obra de Agostinho de Hipona é uma data possível e você poderia colocar ela na sua morte, na morte dele, que é 430. E a razão para isso é que Agostinho pode ser considerado como um ponto de transição entre o pensamento antigo e o pensamento medieval. Ele é a culminância do pensamento antigo e é a partir dele que o pensamento medieval entre outras pessoas, entre outros pensadores, é a partir dele que a igreja medieval se desenvolve. E uma outra data seria um pouco mais distante, um pouco mais à frente, que seria mais ou menos, agora eu posso colocar a expressão advento do islamismo, que a gente pode colocar em torno de 630, só para ficar redondo aqui, mas início do século VII, tá certo? Mas depois a gente vê isso no momento adequado. Vamos lá então para os líderes da Igreja Apostólica, porque aí a gente pega essa parte, esse macro período chamado de História da Igreja Antiga, e divide ele em 4 gerações, ou em 4 períodos, né? Primeira, segunda, terceira e quarta gerações. A primeira geração sendo a geração dos apóstolos, certo? Então,
A geração exatamente dos apóstolos é a primeira geração, que é a que a gente vai ver hoje. Bom, uma das que a gente vai ver hoje, né? A gente vai ver hoje a primeira e vai começar a segunda. Então a gente tem o nosso material separou três figuras importantes nesse período que a gente chama de apostólico, né? Eu quero que você fique com essa palavra apostólico em mente, ou apostólica, né? Porque essa palavra é fundamental para a gente compreender uma série de apostólico. Essa palavra, esse adjetivo, que aliás é um adjetivo, né, ligado à palavra apóstolos, é uma palavra fundamental para a gente entender o desenvolvimento da igreja nesse macro período chamado Igreja Antiga, né? Mas aí a gente tem as três figuras principais que o nosso material trouxe, que nós vamos olhar aqui, são Pedro, João e Paulo. Então vamos começar com Pedro. Pedro tem uma liderança na igreja primitiva, aquela que a gente chama de igreja primitiva. Ele tem essa figura, ele é essa figura de liderança, mesmo antes do Pentecoste, né? Você pode abrir a sua Bíblia aí, eu vou abrir aqui a minha aqui, mas você pode abrir sua Bíblia aí em Atos 1,15 para você ver. Deixa eu só copiar aqui que é mais fácil que a gente copia. Para você ver já a liderança de Pedro, e eu coloquei ele antes do Pentecoste porque realmente ele tem uma proeminência anteriormente ao Pentecostes, né? Claro que ele tem a partir do Pentecostes, os primeiros 15 capítulos de Atos que se concentram nele também. 1,15, né? Isso, 1,15. Vamos ver aqui. Ficou no Atos 1, 12. Tá aqui, ó. Exatamente, a escolha de Matias. Então, naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: Irmãos, Pedro disse, né? Convinha que se cumprisse a escritura. Deixa eu aumentar um pouquinho para nós. Convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama. Aceldama, isso por causa do acento que não falta aqui. Aceldama. Isso é campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. Daqui para frente ele vai, portanto, propor a substituição de Judas, e depois Matias vai ser escolhido porque vai ser lançado sorte e tal. Então ele já apresenta a liderança ainda antes do Pentecostes, né? Como eu falei agora há pouco, os primeiros 15 capítulos de Atos são capítulos em que Pedro, o seu ministério é mostrado, né, divulgado. Nesse ministério estão as obras de realização de milagres, o desafio às autoridades, né, quando ele diz: importa mais que a gente obedeça a Cristo do que as autoridades. Isso é algo controverso na história da igreja, na história do pensamento cristão, aliás. Até hoje a gente vê situações, por exemplo, as nossas igrejas foram fechadas por orientação de autoridades. A gente não pode colocar exatamente do governo, porque o governo seguiu as autoridades, né? Eu diria as autoridades culturais, né, sociais, né? Nossas igrejas foram fechadas e a gente deixou a igreja fechada, né? Se eu disser, por exemplo, que importa mais que a gente obedeça a Cristo, né, do que às autoridades, é muito, muito provável. Isso para quem é historiador da história da igreja, e para você que vai terminar a história da igreja depois comigo aqui, você vai ver que realmente uma situação como Pedro, por exemplo, que desafia as autoridades e continua pregando o evangelho, mesmo tendo sido ameaçado de prisão e morte, e a gente, quando o governo simplesmente diz que a gente não pode abrir a igreja, a gente vai lá e tranca a igreja e vai para casa. E não existe hoje em dia, por exemplo, eu não vi nenhum caso, por exemplo, nas notícias de algum pastor ou de alguma igreja que se manteve fechado aberto, funcionando, e que os seus fiéis e o seu pastor foram presos, né? E se fossem entrevistados, dissessem, né? Me importa mais obedecer a Cristo do que às autoridades, né? Porque isso, à medida que a história da igreja vai se desenvolvendo, nesses quase 2000 anos, a gente tem exatamente isso, né? Essa leniência,
ausência de firmeza em relação a isso aqui, ó, né? O desafio às autoridades aqui não é desafiar a própria Bíblia que diz que a gente tem que obedecer às autoridades constituídas, mas é que a vida do cristão, aliás, eu já dei curso de ética cristã, e na época eu usei um livro do Norman Geisler, que até sugiro aqui, é o melhor livro de ética cristã que você vai encontrar, porque ele é didático o suficiente para você compreender o que é ética, qual é a diferença entre os sistemas de ética que existem, qual o sistema de ética que o cristianismo bíblico, aí não importa a denominação, o cristianismo bíblico deve se encaixar, e a nossa ética é normativa, né? Ou seja, ela diz regras, né? Então tá aqui Norman Geisler, ética cristã. E aí o que acontece é que a gente tem a gente tem conflitos, né? Então, estudando esse livro aqui, você vai aprender que nós temos conflitos éticos, né? Então, o livro cita alguns, inclusive, na própria Bíblia, conflitos éticos na própria Bíblia. E quando a gente tem um conflito ético, a gente precisa escolher um dos dois. A palavra conflito aqui significa eu não posso fazer as duas coisas que estão me apresentando aqui. Então, por exemplo, eu não posso fechar a igreja, porque eu devo obedecer à autoridade, a Cristo, mas ao mesmo tempo eu não posso desobedecer à autoridade. Eu devo obedecer à autoridade. Mas eu não posso fazer as duas coisas porque a autoridade está. Daniel, por exemplo, né, os seus amigos, por exemplo, quando foram levados cativos, por, por, em mais de uma ocasião, desobedeceram à autoridade e foram levados à morte, vamos dizer assim, né? Ou foram levados a, Nabucodonosor cumpriu a sua promessa de que eles morreriam por causa disso, né? Mas eles, obviamente, eles não morreram porque Deus os protegeu. Mas enfim, tá aí Pedro. O desafio das autoridades é uma das atividades dentro do seu ministério. A disciplina de Ananias e Safira também mostrando firmeza, né, na disciplina da igreja e de forma conduzida pelo Espírito, né? O estabelecimento de diáconos, né, aquela situação em que os apóstolos estão tendo dificuldade em dedicar o seu tempo à pregação e ao estudo da palavra, enquanto que há pessoas que precisam ser servidas, né? Pessoas passando dificuldade precisavam ser servidas e, portanto, a instituição, o estabelecimento dos diáconos é uma atividade de Pedro também, né? A liderança no Concílio de Jerusalém, obviamente, o Concílio de Jerusalém no ano de 49 é o primeiro concílio da igreja, entre vários outros concílios, inclusive a gente vai ver alguns aqui nesse curso, e ele tem uma liderança nesse concílio. E a controvérsia sobre a fundação da igreja é algo que está envolto, que está em torno de Pedro também. Os católicos dizem que Pedro é o primeiro papa, que Pedro é o primeiro bispo e que Pedro foi bispo de Roma, né? Acontece que não existem evidências históricas. A gente não consegue encontrar na história da igreja evidências ou fatos que pudessem que fossem bons argumentos para defender a tese de que Pedro é o primeiro bispo ou o primeiro papa da igreja. A questão é que naquele período a igreja não era organizada, não era governada, vamos dizer assim, de maneira monárquica. Não havia ainda o chamado bispo monárquico. E a palavra monárquico aqui não tem nada a ver com monarquia ou rei, mas monárquico é um termo que a gente usa em história da igreja para dizer bispo monárquico a palavra mono aqui significa um, né? Cadê aqui meu? Aqui, ó, a palavra mono aqui significa um e árquico significa de governo, né? Então, o governo de um só, né? Por isso que monarquia é rei, um só. Então, não existia na igreja no século I, no século de Pedro, é claro, uma liderança da igreja que fosse monárquica. Você não tinha, por exemplo, uma igreja com apenas uma figura, um bispo, que governasse espiritualmente, que liderasse espiritualmente essa igreja. Você tinha um conjunto de, às vezes três, inclusive, um conjunto de figuras, né, de pessoas. A palavra bispo aqui tem um significado diferente de uma posição necessariamente governamental de hierarquia, né? Depois se torna, é claro, por causa do uso da palavra, mas você não tinha não tem como defender a tese de que a igreja de Roma, ou qualquer outra, né, por assim dizer, pudesse ter um bispo monárquico que fosse o líder da igreja, né? Então essa situação não é uma situação possível de se defender, certo?
Bom, então esse é o Pedro, o primeiro desses três apóstolos nessa primeira geração, né? João é o último apóstolo a morrer, ele morre em cerca de 100, em torno de 100, né? O ano 100. Todas as datas aqui a partir de agora são depois de Cristo, né? Então ele morre por volta do ano 100. Ele é importante por uma série. Bom, claro que ele é importante por uma série de aspectos. Ele é um apóstolo de Jesus Cristo, mas ele é importante também especificamente porque ele treina, ele é o mestre de figuras como Policarpo de Esmirna, como Papias ou Pápias. Normalmente eu encontro Pápias, mas ele tem que colocar um acento aqui, não sei. Mas Pápias de Hierápolis. Hierápolis é uma cidade também, então são bispos dessas cidades, né? Esses nomes vocês vão ver com frequência, né? O próprio Paulo de Tarso tinha essa Jesus de Nazaré, Paulo de Tarso, tinha essa nomenclatura, né? Então você vai ver muito isso, o nome da pessoa com o sobrenome da pessoa sendo a cidade onde, principalmente no caso de bispos, né? Bispo, às vezes, inclusive, é assim que funciona, né? Não é exatamente a cidade de origem da pessoa, às vezes a gente nem sabe qual é a cidade da pessoa, mas o fato dela ser bispo naquela cidade, numa cidade específica, dá a ela esse título aí, por exemplo, Policarpo de Esmirna, Pápias de Herápolis ou Inácio de Antioquia. Então João é o mestre desses três, entre outras pessoas, é claro, dessas três figuras que vão ser importantes para a história da igreja logo agora na segunda geração, né? E aí eu quero que você perceba uma coisa importante também. Por isso que eu falei daquela palavra apóstolo, né? Apostólico. Então você tem, se você colocar uma linha assim, ó, a linha começando aqui no ano 1, né? Ou seja, a linha começando aqui no ano 1 e descendo cronologicamente aqui para, enfim, vou colocar aqui anos só para ficar não ficar muito próximo. O ano 100, por exemplo, e assim por diante. Então você tem assim, na primeira geração você tem os apóstolos, né? Na primeira geração você tem os apóstolos, certo? E aí esses apóstolos é que vão ensinar, vão treinar aqueles, né, vão ser mestres daqueles que vão formar a segunda geração. Essa segunda geração, vamos colocar aqui mais ou menos o ano 60. Essa segunda geração, no ano mais ou menos 60, só para ficar um pouco mais redondinho aqui, vou colocar para cá. Aqui. Aliás, eu não posso colocar os apóstolos no ano 1 também, né? Tem que colocar os apóstolos ali por volta do ano, talvez do ano 30. Vamos colocar no 30 aqui. Então, vou colocar 30 porque é exatamente depois da ascensão de Jesus. Né? Jesus morre mais ou menos no ano 28, né? Falando nisso, eu estou devendo para vocês aquela questão das datas. Não peguei ainda, mas vou pegar depois. Então tá aqui. Você tem os apóstolos treinando uma série de pessoas, né, sendo mestre de uma série de discípulos. E esses discípulos vão ser, né, aqui na sequência, a segunda geração. Eu vou até colocar certo aqui, treinando uma outra geração, né? Aliás, posso colocar um pouco mais para frente aqui, porque eu vou colocar 150. Depois eu vou explicar por que 150. Então, se você chegar um pouco mais para frente aqui, você tem esses discípulos dos apóstolos, esses discípulos diretos dos apóstolos, Policarpo, Pápias, Inácio, são aqueles que vão ser líderes, né? Vão ser líderes da próxima geração e assim por diante, né? Então, a importância da expressão, desculpa, a importância da expressão apostólico tá, por exemplo, a gente vai ver isso muito, muito, muito claramente na segunda geração aqui, né? Está aqui, ó, segunda geração, Clemente de Roma, por exemplo, está muito ligado à segurança que essas pessoas estavam dando à sucessão apostólica ou a continuação da tradição. Né? Então isso é importante. Então João, assim como Paulo também foi, assim como Pedro também foi, são importantes na medida em que eles são mestres da segunda geração. Né? Depois Paulo é exilado na ilha de Patmos em cerca de 90 pelo imperador Domiciano, onde ele vai escrever, onde ele vai receber a revelação do Apocalipse, portanto escreveu o Apocalipse, né? E morre por ali, né? Morre por volta do ano 100. A sua contribuição mais importante são seus escritos. O seu evangelho é independente em cerca de 92%. Ele não é um evangelho sinótico, ou seja, apenas 8% do seu evangelho seria sinótico, vamos dizer assim, estaria na mesma linha de Mateus, Marcos e Lucas, né?
As suas epístolas também são importantes para a história da igreja. Obviamente importantes por toda a história da igreja, mas mais importantes especificamente na segunda e terceira gerações. O Apocalipse, obviamente, o material, não é o único lugar do Novo Testamento em que a gente tem aquilo que a gente chama de escatologia, né, que é o estudo dos últimos tempos, né, mas o Apocalipse é o livro mais importante de escatologia no Novo Testamento e é do João. E o princípio do Logos, o conceito de Logos e também o conceito de Espírito Santo. Né? Então, João é importante nessa medida. Né? Depois o conceito de Logos e o próprio... É claro que o Espírito Santo seria um conceito bíblico necessariamente, mas o conceito de Logos, apesar de ser bíblico também, mas ele é um conceito que depois vai ser desenvolvido de forma muito mais especulativa. Né? O Espírito Santo também, mas menos, né? Os dois são em proporções diferentes. Mas de qualquer forma, João, portanto, é importante nessa medida aí. Bom, obviamente Paulo é considerado um dos apóstolos, uma das figuras mais importantes do Novo Testamento, mas de qualquer forma ele é colocado aqui em grau de importância semelhante no nosso caso, no nosso material aqui, tanto a João quanto a Pedro. Né? Então Paulo tem, nele se encontram três marcos da tradição antiga. Ele é judeu, né? Ele é formado numa cultura grega e ele tem cidadania romana também. Essas três características são importantes para aquele período em termos de tradição, né, tradição antiga. E Paulo tem essas três características nele, né, essas três características se acontecem nele. Ele é um missionário aos gentios, né, a gente pode imaginar assim, Jesus disse que veio para os seus, né, ou seja, ele pregou para os judeus, ele pregou como judeu para os judeus entenderam a sua pregação a partir de uma cosmovisão judaica, e Paulo, mesmo sendo judeu também, ele é o missionário aos gentios. Né? Ele tem uma importância, ele tem uma participação importante no Concílio de Jerusalém, aquele mesmo que a gente mencionou sobre Pedro, na medida em que a partir da sua participação ali, ou por causa da sua participação ali, a gente vai ter a teologia da justificação pela fé, que vai permear toda a história do pensamento cristão, que vai ser importante, por exemplo, em Agostinho. Agostinho vai escrever, ele vai morrer em 430, então vai escrever entre o final do século IV e o início do século V, e depois isso vai ter uma importância fundamental na Reforma Protestante a partir de 1500, né, 1517, certo? Então nós temos aí a figura de Paulo. Obviamente a importância dos seus escritos não pode ser ignorada, né? Ele escreve 13 cartas, são 13? Agora não estou me lembrando se são 13. Estou falando o número 13 aqui, mas de repente eu posso estar errando. Mas ele escreve a maior parte do Novo Testamento e os seus escritos são os escritos de onde a gente tira o grosso da teologia do Novo Testamento. Né? Então Paulo tem essa importância também. Esse é o período que a gente chama de período apostólico e, portanto, a gente chama esse período de primeira geração. Né? O segundo período a gente vai ver logo mais, mas a gente vai falar ainda dentro do período cronologicamente, né, especificamente cronológico, apostólico ainda, a gente vai falar sobre as mulheres importantes do Novo Testamento. Eu sempre que eu estou dando esse curso aqui, usando esse material, eu faço menção de uma coisa que eu acho que é importante. Por que o autor do nosso livro aqui menciona mulheres importantes do Novo Testamento? Eu sempre digo nos meus cursos que as invenções são feitas a partir das demandas, né? Ou a partir da ausência da coisa. Lógico que você não inventa o que existe. Isso faz muito sentido, mas é bom dizer, né? Então, por exemplo, um livro como esse daqui, que tivesse sido escrito há 50 anos atrás, não teria nenhum capítulo sobre mulheres, né? Ou seja, o nosso autor aqui está respondendo a uma demanda social contemporânea, né? Uma demanda nossa. Né? Então, como existe um setor, aí, um grupo de pessoas, um grupo, né, relativamente pequeno, mas com uma voz muito alta, que demanda explicações sobre tratamento de mulheres em qualquer época da história, e acusa, inclusive, né, esse grupo acusa, por exemplo, o cristianismo de machismo, acusa o cristianismo de misoginia, né, ou seja, de não tratar a mulher como deveria tratar e coisa desse tipo. Né? Então, por causa disso, o autor se sente na necessidade
de escrever alguma coisa sobre isso. Eu queria dizer para você que eu queria sugerir uma autora que chama Ruth Salviano, até o site dela aqui que eu entro de vez em quando. Ruth Salviano é uma autora que tem 4 ou 5, acho que são 5. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 livros que tem o título semelhante, Vozes Femininas ou Voz Feminina, no singular, né? Então tá aqui, ó, Uma Voz Feminina na Reforma. Se você for na ordem cronológica, Vozes Femininas no Início do Cristianismo. Era para ser 5, né? Cadê os outros aqui? Vamos pegar aqui, ó. Se você for na ordem cronológica, seriam Vozes Femininas no Início do Cristianismo. Não. Aqui, ó. Vozes femininas no início do cristianismo. Uma voz feminina calada pela Inquisição. Vozes femininas, quer dizer, uma voz feminina na Reforma. Vozes femininas no início do protestantismo brasileiro, mais ou menos cronologicamente, junto com Vozes Femininas dos Avivamentos. Se você ler esses 5 livros aí sobre mulher, você não precisa ler mais nada sobre mulher, eu imagino, né? A não ser que seja essa, que você deseje se especializar nesse setor da história, né? Mas eu estou dizendo isso porque de repente você fica curioso sobre mulheres, né, no tempo de Jesus ou na história da igreja, né? E essa autora Ruth Salviano tem importantes obras sobre isso, né? Então, o nome dela é Ruth Salviano, vou colocar mais uma vez aqui, se você não tiver pegado. Não tiver pego. Ruth. E o nosso autor aqui se sentiu na necessidade de responder essa demanda social contemporânea de que a gente tem que responder sobre o que a gente fez com a mulher durante a história, né? Eu acho que isso, do ponto de vista histórico, não é apropriado por 2 razões. Primeiro, porque eu acho que é apropriado que você faça o estudo, como a Ruth fez, tem feito e é estudiosa sobre isso, mas eu não acho isso exatamente apropriado porque isso incorre num anacronismo, né? A gente precisa, quer dizer, a pergunta, o questionamento incorre no anacronismo, né? Como se fosse assim: por que vocês trataram a mulher desse jeito durante a história, né? Vocês que eu falo, os cristãos, né? Especificamente os homens, né? E responder a essa pergunta do jeito que o nosso autor respondeu aqui se torna uma forma de anacronismo também, porque é como se fosse assim: a gente vai responder com a nossa mentalidade de hoje. Então, anacronismo é quando você procura responder uma questão do passado com a mentalidade do presente. E o contrário também, quando você procura responder a uma demanda do presente com a mentalidade do passado, né? Só para citar um exemplo, eu me lembro de uma vez que uma pessoa, não vou dizer quem foi, mas uma pessoa disse para mim assim: as crianças hoje em dia são desobedientes porque os pais não criam as crianças como a gente criou, né, sei lá, na década de 70, 60, 80, pelo menos 60, 70. Esse é um exemplo assim, superficial de anacronismo, ou seja, você deveria criar o seu filho hoje com a mentalidade que criava-se filho antigamente. Isso não é apropriado, né? Você não pode jogar tudo da sua tradição fora. Eu sou um conservador, então não é minha intenção questionar a tradição como um todo, né, e jogá-la fora como um todo, mas de qualquer forma você não pode agir no presente com a mentalidade do passado completamente, porque senão você não consegue agir, né? E o contrário também não pode. Você não pode responder para um questionamento, né, um questionamento sobre 2000 anos atrás com a mentalidade de hoje, né? Então, eu sempre digo isso só para ficar claro porque que tem um pedacinho no livro que fala sobre mulher e é só isso, né? Aliás, o autor só faz isso. O restante do livro todo não fala de nenhuma mulher. Aliás, por exemplo, ele poderia falar da rainha Isabel, a católica, né, no contexto da reforma protestante, mas também não fala. Ou seja, ele só estava querendo mesmo responder uma demanda, como se fosse assim, ó, não me questiona não, porque lá no meu livro eu separei um trecho para falar sobre as mulheres e a importância que elas tinham no Novo Testamento. Bom, então vamos lá. As mulheres nos dias de Jesus. As mulheres tinham uma participação interessante, vamos dizer assim. Aliás, se você não leu essa parte do livro, nosso livro, é interessante essa parte, você deveria ler, porque realmente é um resumo, é uma parte pequena, mas que mostra é uma, um grau de importância, vamos dizer assim, diferente do que se dava mesmo na época. O autor escreve bem esse trecho do livro aqui, tá? Não estou criticando o autor, só estou dizendo que eu não escreveria, eu não colocaria, por exemplo, uma resposta em um capítulo de 3 páginas para um livro inteiro, só para responder uma demanda social ou política, enfim. Mas as mulheres tinham realmente uma posição no ministério de Jesus, por exemplo, diferente do que era normalmente no período de Jesus, né, no seu tempo.
dos seus dias, né? Então a participação financeira no ministério de Jesus era algo relevante, né? Ou seja, se as mulheres fossem tratadas por Jesus e pelos seus discípulos, se bem que os discípulos, no caso da mulher, por exemplo, no poço, os discípulos praticamente conduzem a situação da forma normal, né, que um judeu conduziria uma situação qualquer como aquela. Um judeu ou um contemporâneo daquela época. Mas as mulheres têm uma participação financeira relevante porque Jesus dá relevância às mulheres, né, como ser humano que é alvo do amor de Cristo. Validade do testemunho no anúncio da ressurreição de Jesus também, do ponto de vista legal, o testemunho da mulher não tinha validade e, portanto, um testemunho como aquele que foi dado pelas mulheres que encontraram Jesus, foram as primeiras que encontraram Jesus. A Bíblia conta que o testemunho delas não foi recebido com desconfiança suficiente, aliás, não foi recebido com a desconfiança que se daria, normalmente, que daria a um testemunho feminino, né? Elas são recipientes do Espírito Santo no Pentecoste também, ou seja, não há uma diferença de hierarquia ou de importância do tipo só os homens receberam o Pentecoste, desculpa, o Espírito Santo, né? E isso é importante também de maneira comparativa com a forma como as mulheres eram tratadas naquele período. Elas tinham, o segundo trecho do livro que fala sobre isso é mulheres na igreja primitiva. Elas tinham papéis ativos na igreja primitiva. E aí a Bíblia, o Novo Testamento, menciona mulheres, há outras, mas menciona mulheres como Dorcas, Febe, Priscila e o seu marido especificamente. Né? Priscila é recomendada por Paulo, Priscila é uma cooperadora do ministério de Paulo. As 4 filhas de Filipe, que eram profetisas, né? E Paulo menciona outras mulheres também no contexto da oração e da profecia. Evódia, Sintique, e há uma lista de cooperadores de Paulo em Romanos 16, cooperadores do Evangelho de Paulo. Nessa lista, 10 mulheres de 29 pessoas que são citadas ali, ou seja, cerca de um terço, pouco mais que um terço, inclusive, 10 pessoas das 29 que são citadas são mulheres, ou seja, tem um pouco mais de um terço dessa lista. Né? Então é algo que representa ou que apresenta, vamos dizer assim, se não uma, eu não vou usar necessariamente a palavra relevância, mas se não relevância apresenta uma importância dada às mulheres de forma que não era dada naquele período. Né? Então esse é o nosso item número 8, mulheres importantes no Novo Testamento. E a gente já passa para o item número 9, e o item número 9 já é no capítulo 2 do nosso livro, certo? Que é o capítulo dos pais apostólicos. Esse capítulo aqui é o capítulo onde a gente começa a falar sobre a segunda geração, né? Como eu mencionei agora há pouco, essa segunda geração é a geração de discípulos dos apóstolos, né? Mas aí o que acontece? Você vai perceber uma diferença muito grande entre talvez eu colocasse uma coisa mais ou menos assim, ó. Você tem uma linha, né? Fosse mais ou menos uma coisa assim. E aí o que significaria essa linha aqui? Deixa eu explicar. Você tem um grau muito alto, máximo, aqui, o grau máximo de relevância teológica nos apóstolos, obviamente, porque eles são no Novo Testamento, né, nos apóstolos, porque eles são inspirados pelo Espírito Santo, certo? Você tem uma diminuição muito grande, que vai quase para o mínimo aqui, na segunda geração, em termos de pensamento teológico ou de originalidade teológica, né? E eu vou explicar por quê. E você tem depois, eu vou colocar um mais ou menos aqui, você tem depois, na sequência que é a terceira, quarta geração e até, enfim, até o presente, até as demais, né? Você tem um grau que não chega, obviamente, ao grau ao grau inspirativo, que é o grau, né, teológico, ou o grau de pensamento dos apóstolos, obviamente que não, porque senão você colocaria qualquer outro pensador, ou qualquer outro texto, ou qualquer outro conceito teológico, né, qualquer outra doutrina. Doutrina não, conceito mesmo. No mesmo nível do Novo Testamento, e isso não é possível por causa do fator inspiração no Novo Testamento, né? Então você tem aí os apóstolos com o grau máximo de importância teológica, porque foram inspirados diretamente pelo Espírito Santo. Essa segunda geração com o grau mínimo, e eu vou explicar porquê, e as demais gerações com o grau mediano, enfim, né? Não chega ao nível dos apóstolos, mas também não... Bom, se bem que depois, num determinado momento, pode diminuir, a gente pode considerar que diminui aqui, né, de volta para um grau mínimo, né? E é exatamente em torno da época do islamismo, não apenas por causa do islamismo, mas também por causa do advento do islamismo, a gente vai entender isso posteriormente.
Então essa segunda geração, ela é uma geração que é extremamente importante por dois aspectos. Primeiro porque ela preenche um vácuo deixado pelos apóstolos, né? Então quando João morre, você não tem mais nenhum apóstolo vivo. Então você não tem mais nenhuma autoridade apostólica viva para determinar qualquer situação teológica, doutrinária, né? De liderança ou de hierarquia, né? Mas você tem seus escritos. Então esses pais apostólicos, Clemente de Roma sendo o primeiro deles, cronologicamente, ele cuida ele é bispo de Roma, ele cuida da, da, ele cuida do seu rebanho, vamos dizer assim, né, como pastor, contextos de devoção, contextos de edificação, contextos de exortação. E por quê? Não tem muita reflexão teológica, aliás, não só o Clemente, mas os demais aqui da segunda geração. Porque o que acontece é que o cristianismo é novo, né, relativamente novo. Entre aspas, a gente pode dizer que não se sabe exatamente como proceder. Os apóstolos deixaram seus textos, mas os textos não estão canonizados ainda. Você não tem um livro fechado lá com os textos do Novo Testamento. Muito pelo contrário. Há textos como, por exemplo, esse daqui, que eu vou colocar aqui na frente. Aqui, ó, o texto do pastor de Hermas, por exemplo. Quer dizer, o texto O Pastor, que é de Hermas. É um texto que, inclusive, é colocado no mesmo nível de importância do Novo Testamento, dos textos do Novo Testamento. Obviamente que depois, no desenvolvimento do cânon do Novo Testamento, ele vai sair. Né? Há outros textos também que entram com o mesmo grau de importância. O próprio Clemente escreve uma carta aos Coríntios. E se você pegar as cartas de Paulo aos Coríntios como importância naquele período, né, no século I, você poderia colocar a carta de Clemente no mesmo grau de importância. É claro que depois, no desenvolvimento do cânon, essa carta perde o grau de importância dos textos de Paulo e passa por um grau de importância menor. Enfim, então você tem essa situação, né? Então é um preenchimento de um vácuo deixado pelos apóstolos. Então é importante, sim. Então por isso que não há uma importância, não há esses bispos, essas pessoas não dão necessariamente uma importância muito grande ao aspecto teológico, eles têm uma outra demanda. Aliás, você vai perceber isso durante toda a história. Eu falei agora há pouco, as coisas são inventadas a partir de uma demanda. As ações são feitas a partir de demandas, né? Ninguém faz nada à toa, né? Então, se esse grupo não tem uma reflexão teológica muito grande, significa o quê? Que eles têm uma outra necessidade, é cuidar de ovelhas, né? Do ponto de vista do cuidado direto de ovelhas. Se o seu pastor, por exemplo, não tem muita criação teológica, não é porque ele não é inteligente ou original, é porque ele não tem necessidade. O corpo doutrinário, teológico que a gente precisa hoje em dia está todo montado durante essa história dos 2000 anos, né? Então, seu pastor vai cuidar de ovelha, né? Vai cuidar de você. Então essa é mais ou menos a história, né? O Clemente de Roma nasce por volta de 30, cerca de 30, e morre em cerca de 100. Morre mais ou menos na mesma época que João, né, que era o seu mestre. Né? Ele é importante para a história da igreja porque ele escreve o texto mais antigo, exceto as escrituras. Então, se você colocar de novo aquela linha do tempo lá, e você imaginar aqui, por exemplo, a década de 50, vamos colocar aqui que é a década de 50, vamos colocar a década de... Vamos colocar 60 só para ficar seguro, né? Se você colocar aqui na década de 60, você vai ver que os textos do Novo Testamento começam a ser... Todos os textos do Novo Testamento precisam ser feitos até o ano... Agora eu esqueci qual é o ano da destruição do templo, acho que é 70. Então vamos colocar aqui, até no máximo 70, né, de 28, de 30 aqui, do advento do cristianismo de fato, né, até 70, todos os textos que são escritos no Novo Testamento estão prontos, né. E o texto de Clemente, ele é escrito entre 90 e 100 também, para ficar mais redondinho aqui. E é, portanto, depois... Os textos mais antigos da história do cristianismo são o Novo Testamento. E o segundo texto mais antigo é essa carta aos Coríntios, escrita pelo Clemente. O conteúdo da carta, ou o teor da carta, é semelhante à carta de Paulo. Você percebe que as necessidades são semelhantes naquela igreja, né? Essa tradição de escrever cartas para as igrejas ainda continuava, né, depois de Paulo, depois dos demais discípulos e apóstolos que escreviam cartas para as igrejas, né? Então é uma tradição que continua por algum tempo ainda. É um texto de exortação, é um texto de exortação à obediência. Agora, aqui é um pouco diferente daqui para frente passa a ser um pouco diferente da carta de Paulo, né? Porque aqui tem uma coisa já importante que você precisa saber. Por que os bispos daquela época insistiam tanto na liderança da igreja? Né? Às vezes nós evangélicos não conseguimos perceber essa importância, né? Mas ela é fundamental, porque se não houvesse essa importância
essa ênfase na liderança da igreja, haveria o contrário disso aqui, ó. Haveria uma... Qual é o contrário de unidade? Desunião, né? A igreja se dispersaria muito rapidamente, né? Então, a unidade da igreja, e eu sempre defendo essa tese. É claro que a igreja está debaixo da soberania de Deus. Ela não deixaria de existir porque Deus separou sua igreja, sua noiva, para depois, na sua volta, ele arrebatar essa igreja, né? Beleza, mas como isso acontece? Então, do ponto de vista estritamente humano, se você está perguntando como espiritualmente, Deus conduz a história da igreja de modo que ela não se perca, né? Mas do ponto de vista humano, uma das formas é essa obediência à liderança da igreja, que é essa tradição apostólica. Então, por exemplo, se você obedece completamente o que você é orientado por João nas suas cartas, você deveria obedecer também o que Clemente, ou o que Pápias, né, ou o que Inácio de Antioquia dizem nos seus textos. Talvez não completamente, porque não é um texto apostólico e também porque não são textos inspirados. Aliás, o importante é você saber separar o que é. Se você pegar, por exemplo, um autor aqui, vamos pegar um autor X qualquer aqui, e vamos pegar aqui, por exemplo, João, né? Ou então vamos pegar aqui as escrituras, a Bíblia, né? Então você pensa assim, eu tenho esse texto aqui, ele fala isso aqui sobre a Bíblia, então ele liga aqui, né? Ele fala isso aqui também, ele é apostólico nesse sentido, ele está ligado à Bíblia, mas opa, aqui ele dá um desvio. Se ele der um desvio aqui, você ignora esse desvio, não segue esse desvio como doutrina e volta para a doutrina bíblica, né? Então, os próximos autores, escritores, pensadores, teólogos, bispos, a partir dos apóstolos, da segunda geração em diante, todos eles vão errar muito ou pouco, mais ou menos, não importa. Vão acertar, todos eles vão acertar alguma coisa. Cabe à história da igreja, é isso que a gente faz na história da igreja, isso que a gente fez durante a história da igreja, os concílios, inclusive, fazem parte disso, não de forma com muita qualidade em todos os aspectos, porque há aspectos políticos envolvidos, mas quando esses autores escrevem do ponto de vista estritamente apostólico, apontando para a Bíblia, para a autoridade apostólica, aí você pode defender como sendo ortodoxia, como sendo, né, tradicional, conservador e tal. Então é isso que acontece. Então, exigir ou enfatizar tanto a obediência à liderança da igreja não é um aspecto arbitrário, né? Não é um aspecto vaidoso, é um aspecto do tipo, nós temos a tradição apostólica, nós, o bispo. Aliás, observe se nós temos mesmo, né? Enquanto nós tivermos a tradição apostólica, nós temos que ser obedecidos, né? E a ênfase na harmonia e na unidade da igreja, através da sucessão apostólica, é um dos fatores mais importantes, né? Te garanto isso, você vai perceber junto comigo. Um dos fatores mais importantes para que a igreja pudesse manter a sua unidade até hoje, né? Você às vezes pode imaginar, porque você não estudou a história da igreja ainda, que a igreja esteve próxima de se perder. Ela nunca esteve próxima de se perder, mas ela teve momentos em que ela desviava mais da tradição apostólica do que em outros momentos, né? Mas próxima de se perder nunca. E uma coisa importante também nessa segunda geração, nos seus escritos, são as citações. São tantas citações do Antigo Testamento que a gente consegue identificar claramente a importância que o Antigo Testamento tem para essa comunidade, né? Aliás, não vamos esquecer que até aqui, até esse momento, apesar dos textos do Novo Testamento, os evangelhos e as cartas, e posteriormente o Apocalipse, circulam já na igreja, mas não circulam ainda com a qualidade de cânon, né? Circulam com qualidade, né, de autoridade muito grande, mas não ainda com qualidade canônica, né? E aí a gente vai para o nosso último item de hoje, que é o item 10, que é Inácio de Antioquia. Então, Inácio nasce em torno de 35 e morre em torno de 110. Inácio é famoso especificamente por causa da sua prisão e do seu martírio. O que acontece é que uma figura chamada Plínio, ele é prefeito, se a gente puder usar essa palavra, prefeito de uma região na Ásia Menor chamada Bitínia, e ele tem um problema para resolver. Os prefeitos respondiam para o imperador, né? E ele tem um problema ali administrativo para resolver na sua região, que é um problema muito interessante, um problema que é bom para nós cristãos, né? O que acontecia era o seguinte: o cristianismo ia se expandindo, né? Ia sendo pregado, ia se expandindo, e o cristianismo não se expande, ou o cristianismo não. Você que é cristão, que é convertido, você que é, né, remido pelo sangue do Cordeiro, você que tem o Espírito Santo habitando em você, você sabe muito bem
Paulo diz isso, né? Eis que, portanto, quem está em Cristo é uma nova criatura, né? As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu sempre esqueço se é 1 Coríntios 5:17 ou se é 2, mas é 5:17. E o cristianismo transforma, né? O Espírito Santo transforma. Então vamos pegar uma situação. Você tem toda a região do Império Romano, mas vamos pegar especificamente a Ásia Menor, lá na Bitínia. Então você tem templos a deuses pagãos, você tem politeísmo acontecendo livremente, normalmente, você tem animais sendo sacrificados aos ídolos, você tem incenso sendo queimado para os ídolos e assim por diante. Então quando o incenso é queimado, ele precisa ser comprado. Então o incenso é vendido. Né? A carne também, que é incenso e carne para os sacrifícios. Isso aqui só é um exemplo, tá? Tem outros. Isso é um comércio, né? Então você tem as pessoas que produzem né, que fazem esses produtos. A pessoa que produz o incenso e a pessoa que cria o animal que vai ser vendido para o sacrifício. E como isso era uma prática comum da sociedade, então era muito comprado, era muito utilizado o incenso e o animal para esses sacrifícios, né? Acontece que quando a pessoa se converte, ela deixa de acender incenso para os ídolos e deixa de fazer sacrifício para os ídolos. Ela deixa de frequentar os templos pagãos. Então você imagina se o evangelho é bem pregado, e ele, obviamente, quando ele é pregado, ele é bem pregado não, quando o evangelho é pregado, o Espírito Santo, né, assume a posição de convencer quando ele deseja fazer isso. Mas quando o evangelho é pregado, a região transforma. Então, o que aconteceu? Você tinha a seguinte situação: os comerciantes reclamando com as autoridades que esses tais cristãos estão tirando as pessoas dos templos, consequentemente estão tirando pessoas como clientes para o incenso e também estão diminuindo clientes para a carne utilizada para os sacrifícios. Só que isso é só uma ponta do iceberg, né? Toda a sociedade está sendo transformada por causa dos cristãos que estão sendo transformados pelo Espírito Santo e transformando a cultura. E isso é um problema. E aí um problema social, administrativo, político, né? Então o Plínio escreve para o imperador do período, que é o Trajano. Trajano, inclusive, é o nome do meu avô, pai do meu pai. Falecido, é claro, assim como meu pai. Então ele escreve para o Trajano e diz: ó, estou com a seguinte situação, eu tenho esses cristãos aqui, inclusive é importante esse texto, eu tenho esse livro aqui. Eu não vou achar ele rápido aqui não, porque senão não quero demorar a procurar, mas eu tenho ele aqui. Eu já vi ele ali, tá difícil de pegar. E aí ele diz: ó, a gente tem essa situação acontecendo aqui e eu quero que você me diga o que eu devo fazer, como, né, você é minha autoridade, você é o imperador, eu quero que você me diga o que eu devo fazer com esses cristãos. O Trajano diz o seguinte: a gente não vai organizar uma estrutura administrativa para perseguir esses cristãos e tirá-los da cena, para prendê-los e tal, né? Por uma série de razões. Primeiro, porque essa é a primeira vez que essa situação ocorre, ou pelo menos a primeira vez que eu tenho que lidar com essa situação administrativamente. E segundo, porque isso vai custar dinheiro, isso vai custar, né? Isso vai custar recurso do Estado, do Império. Então você vai fazer o seguinte: quando essas pessoas forem acusadas, aí você vai trazer essas pessoas para um tribunal e você vai questionar. Você vai tentar fazer com que essa pessoa negue Cristo, negue a fé e prometa que não vai mais conduzir a sua vida com base nessas premissas, né? Se você conseguir fazer isso, você libera a pessoa, senão aí você pode prender e inclusive matar, executar essa pessoa. Mas o Plínio tem um outro problema. As pessoas a maioria das pessoas não negam Cristo e continuam conduzindo suas vidas dessa forma, né? Então aí o problema do ponto de vista histórico lá no Plínio encerra aí. Mas a ordem continua do Trajano. O Império, essa ordem vai continuar por 200, 300 anos. Ela vai ser variada de um imperador para o outro, mas ela volta. Então, isso no momento em que os cristãos já haviam sido perseguidos por Nero, né? Aí a gente volta para o Inácio, então. Já contextualizou, a gente volta para o Inácio. O Inácio, portanto, é acusado como sendo um cristão, é levado ao tribunal em Roma, e nesse caminho a Roma, né, ele é levado fisicamente, óbvio, né, ele é escoltado, né, pelas autoridades romanas, pela polícia, entre aspas, romana, né, e nesse caminho que ele é levado, essa condução dele a Roma não é uma condução
Ele não é levado numa gaiola, por exemplo, impedido de... Ele é levado numa comitiva, num grupo de pessoas, né? E ele pode se relacionar com pessoas, inclusive, das cidades onde eles param ali no caminho, né? Então ele é levado, posso colocar um mapa aqui para você? Ele é levado, se abrir rápido aqui, eu vou colocar um mapa para você. Ele é levado, portanto, de Antioquia, que é a cidade dele, né, na região dele, para Roma. E aí, no caminho, o que acontece é que no caminho ele escreve cartas, tanto para Antioquia, deixa eu baixar aqui agora, diminuir aqui, até a gente encontrar Roma no mapa aqui. No caminho, então, para Roma, deixa eu ver se já aparece Roma ali, já aparece. Então ele vai ter que sair, só vou diminuir um pouco mais para pegar a parte territorial que ele vai passar, né? Então ele vai vir, ele vai sair daqui, né? Vai ser conduzido daqui, de Antioquia, dessa região, passando, obviamente, aqui. Aí eu não sei se ele passou por Istambul ou se ele passou. Não, ele passou por. Foi pelo mar. Foi pelo mar Egeu aqui, porque ele passou por Esmirna, né? Ele vai de Antioquia, vai passando por essa região aqui, Esmirna, né? Até que ele vai ser levado a Roma e ele é levado a Roma e é levado ao martírio, né? Só que nesse caminho aqui ele escreve 7 cartas. Vou até colocar aqui a lista das 7 cartas. 7 cartas de Inácio para você saber quais são as cartas. E você vai achar interessante porque algumas são inclusive cartas, regiões que foram escritas por Paulo também. Então, cadê as cartas aqui? Aqui, ó. Então você tem. Ele escreve para Esmirna. Aliás, quando ele escreve para Esmirna, depois de já ter passado por Esmirna. Depois de estar em Esmirna, ele escreve. Aliás, ele escreve para Esmirna e também para. Aqui tem 7 cartas, mas ele escreve. Não, ele escreve uma carta a Policarpo, né, e depois uma carta para os esmirniotas. Exatamente isso. Ele escreve uma carta para Policarpo de Esmirna, que é o bispo, e uma outra carta para Esmirna, mas para o povo, né, assim, para a congregação. Né? Ele escreve aos Efésios. Algumas dessas pessoas, desses grupos, enviam comitivas para encontrar com o Inácio no caminho, né, e aconselhar, e orar por ele, né, e confortar, consolar e tal. Ou seja, a situação era divulgada, né, todo mundo sabia o que estava acontecendo. Então ele escreve para os romanos, aliás, ele escreve, a dos romanos eu falo depois, ele escreve para os filadelfos, para os efésios, para os magnésios e assim por diante. Então ele vai se encontrando ali com aquelas pessoas, essas pessoas, pra você ter uma ideia como que era, se fosse proibido ser cristão por completo, as pessoas não iriam lá encontrar com ele, porque as autoridades estão ali, né? Então você vê como é que é interessante, as autoridades permitem que cristãos não apenas existam, né, e convivam na sociedade, mas que vão inclusive visitar lá o Inácio que está sendo levado para ser, pra ser questionado, né, para ser interrogado. Então, se fosse uma coisa impossível de acontecer, todas as pessoas não iriam lá, ou então elas iriam e seriam presas também, mas isso não acontece. Ela teria que ser acusada por algum cidadão, e aí, portanto, era como se fosse assim, ó, eu acusei essa pessoa, agora cabe ao Estado, né, ao Império, lá resolver essa acusação. A carta que ele escreve aos Romanos é interessante porque ele descobre em alguma das conversas, ou ele recebe alguma notícia, de que os romanos estão preparando a fuga dele, ou a proteção dele, ou a salvação dele. E ele escreve para os romanos dizendo: não façam isso porque eu desejo morrer pelo meu Senhor, né? Me tornar o pão de Cristo, né? Ser esmagado pelo Evangelho. Então, esse é o nível de uma pessoa no ano de 110, né? Ou seja, o Evangelho não foi pregado ainda, não é consensual, as doutrinas não estão prontas. Isso para mim é impressionante. Eu fico às vezes até emocionado com uma situação como essa, né? Porque como que hoje a gente sabe exatamente o que é a Trindade, a gente sabe o que é Jesus encarnar numa pessoa, Cristo, Filho de Deus, encarnar numa pessoa, a gente sabe o que é escatologia, a gente sabe o que é. Enfim, a gente sabe o que é teologia, a gente sabe quais são as doutrinas que importam para nós como cristãos, né? Mas esse povo não sabia isso ainda, né? E mesmo assim estavam dispostos a morrer por esse evangelho, né? Aliás, até diria que, se você pensar até o ano de 323, quando Constantino transforma o cristianismo numa religião legal, o cristianismo é muito mais autêntico porque ele tem muito menos influência política do que a partir desse momento, né? Você vai perceber isso com grande clareza. Entre o assunto, entre os assuntos que são colocados nessas 7 cartas, está a defesa contra o gnosticismo. A gente vai ver logo mais numa outra aula o que significa o gnosticismo.
Mas, entre outras coisas, o gnosticismo é dualista e, portanto, ele não acredita que... O dualismo diz que as coisas boas são as coisas transcendentes, as coisas que estão fora da matéria, né? No âmbito espiritual. E que toda coisa criada é má. Toda maldade está nas coisas criadas. Então Jesus não poderia ter encarnado, porque Jesus é completamente bom, ele é Deus, ele não poderia ter encarnado num corpo material que é completamente mau. E contra uma loucura como essa, contra uma doutrina, aliás, contra uma heresia contra essa, o Inácio já escreve, né? Ele também insiste muito mais, inclusive, do que o Clemente, na unidade da igreja e também na ênfase, aliás, as três coisas estão juntas aqui, né? Na unidade da igreja a partir de uma perspectiva de ênfase na sucessão apostólica e na autoridade do bispo. Repito, você tem que ler, você tem que ler. Você, como estudante da história da igreja, você tem que ler os textos para você conhecer essas pessoas. Inclusive, as 7 cartas são interessantes de ler. Você tem que ler esses textos, porque você não vai perceber até certo momento na história, você não vai perceber a arbitrariedade nisso de autoridade do bispo, você não vai perceber vaidade, você vai perceber um cuidado direcionado pelo Espírito de Deus, de que a ortodoxia está nos apóstolos, está nos textos inspirados por Deus. Isso é lindo na história da igreja, isso é emocionante, né? Perceber que os pais da igreja estão sendo conduzidos pelo Espírito Santo a dizerem: coloquem, obedeçam à autoridade apostólica. Por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui. O Inácio poderia dizer: eu não aprendi de ninguém menos do que João, né, o discípulo amado. Eu não aprendi de ninguém menos do que um apóstolo de Jesus, cujos textos depois vão se transformar, né, canonizados e tal. Então é sensacional, fundamental. Certo? Chegamos então ao final da nossa aula de hoje. Vimos aí 4 partes, né, do nosso material. Começamos aí com os líderes da Igreja Apostólica hoje, passamos para as mulheres importantes do Novo Testamento e depois entramos no capítulo 2 do livro, que fala sobre a segunda geração, que fala sobre os pais apostólicos e que fala sobre Clemente de Roma. Existe um Clemente de Alexandria. Clemente de Roma e Inácio de Antioquia são as 2 figuras de hoje. Na próxima aula, a minha intenção é fazer mais 4. Então, na próxima aula será O Pastor, que é um texto escrito por uma figura chamada Hermas. A gente sabe muito pouco sobre ele, você vai ver que a gente tem muito pouco para dizer, mas é importante. O Policarpo de Esmirna, que a gente mencionou agora há pouco, que recebe uma daquelas cartas do Inácio. A Didaquê, que é um conjunto de 12 livros, 12 textos associados aos discípulos, né? E a gente vai ver também o início do capítulo 3, que é a terceira geração, quando a gente fala sobre heresias fora da igreja, tá certo? Então, vou até marcar aqui, para a gente saber que a minha intenção é fazer essa aqui a próxima aula, tá certo? Beleza? Bom, então agora eu posso marcar que a gente foi até aqui, né? Porque realmente a aula terminou e a gente foi até aqui. Bom, tá aqui a aula de 16 de agosto até aqui, exatamente. Então vamos orar? Louvado seja o Senhor, Pai, porque nós concluímos mais uma aula do nosso curso, do nosso curso de panorama da história da igreja. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez por nós, permitindo que a sua palavra chegasse até nós mediante os apóstolos. Obrigado também, Senhor, pelo cuidado, Senhor, que Clemente de Roma, que Inácio de Antioquia, os demais bispos e as figuras da segunda geração da igreja tiveram, a partir do seu cuidado, em manter a tradição, apostólica. Obrigado por isso. Eu peço ao Senhor que abençoe, Senhor, o povo cristão que se chama de evangélico ou protestante, porque, infelizmente, nós não estudamos os pais apostólicos, porque a gente deixou o domínio do estudo dos pais apostólicos para os católicos. Eles realmente estudam e entendem os pais apostólicos, porque dão grande importância a essa sucessão apostólica e nós nem conhecemos muito bem isso. Eu peço ao Senhor que abençoe os meus alunos a conhecerem e apreciarem os pais apostólicos. É claro
que nós devemos ser como os bereanos, devemos voltar às Escrituras para confirmar aquilo que é de fato apostólico, aquilo que é de fato bíblico, para que a gente tenha mesmo o cuidado de obedecer ao Senhor. Mas eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor, que é bom, que é Deus, cumpra a sua promessa de nos lembrar o que nós aprendemos e que nós sejamos capazes de adorar o Senhor de forma que agrade ao Senhor. Te agradeço por essa aula e te peço que o Senhor abençoe as demais atividades da nossa igreja. E te peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe os meus alunos que têm aprendido sobre a história da sua igreja, a história do seu povo, a história da sua promessa de cuidar, de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus, amém. Muito bom, meus irmãos, até mais. Qualquer coisa, vamos nos falando aí nos grupos do WhatsApp, tá certo? Deus abençoe.